Eu quero, na coluna dessa semana, falar da recente eleição na Bolívia. E por que esse assunto tem importância para o povo brasileiro? É que no ano passado, o presidente Evo Morales, do partido Movimento ao Socialismo, tentava sua reeleição. Ele venceu as eleições ainda no primeiro turno, mas teve a vitória contestada pela oposição e pelo imperialismo norte-americano, que alegou que teria ocorrido uma fraude eleitoral. Isso foi um sinal para que setores fascistas e de ultradireita da sociedade boliviana fossem às ruas e começassem a fazer protestos muito violentos. Enfim, como essa direita fascista e o imperialismo não ganham no voto, eles fazem aquilo que mais sabem, dão um golpe de Estado para colocar no governo uma pessoa fiel aos seus interesses. Depois de alguns meses ficou provado que nunca houve nenhuma fraude na eleição que deu a vitória a Evo Morales. E agora, como castigo ao governo dos golpistas, o povo boliviano votou maciçamente no MAS e deu vitória ao candidato Lúcio Arce, já no primeiro turno. Esses acontecimentos na Bolívia eles deixam importantes lições para nós, para o povo brasileiro. Primeiro é que o espaço privilegiado da luta popular não pode ser o do parlamento, ou achar que basta a gente ocupar um governo aqui ou outro ali para se ter o poder. Se esse golpe de 2019 foi derrotado nas urnas no domingo passado, é porque o povo boliviano não aceitou passivamente a presidente que se autonomeou a partir da fuga do Evo Morales, cuja vida estava realmente correndo risco. Apesar da repressão, dos massacres e das perseguições, o povo e sua liderança mantiveram a mobilização popular. E se não fosse essa mobilização e organização, a vitória de domingo não teria acontecido. Outra lição é o de que essa luta institucional ela tem limites. E que limites seriam esses? Aqui eu peço a atenção dos nossos ouvintes para a gente entender uma coisa. Eu tenho dito sempre aqui na coluna que um país capitalista, ou seja, um país onde imperam relações capitalistas de produção, o objetivo máximo nessa sociedade é o de garantir a acumulação de capital nas mãos de uns poucos, na mão da elite. E que para isso o povo precisa ser explorado. Numa sociedade dessa, todas as instituições de Estado, o parlamento, os governos, o judiciário, a polícia, as forças armadas, eles funcionam para garantir que essa acumulação de capital nas mãos de uns poucos, que é a elite, os ricaços, aconteça sem obstáculos e sem limites. É claro que em alguns momentos as forças populares até conseguem alguns governos que garantem pequenos avanços, como foi o caso da Bolívia e de outros países latino-americanos. Porém, dentro do capitalismo, esses avanços são limitados e logo que as condições favoráveis passem, as instituições de Estado voltam a cumprir seu papel de garantir que a acumulação de capital aconteça novamente sem nenhum tipo de limite. Por isso, as forças populares precisam ir além de apenas garantir algumas melhorias pequenas para o povo. Elas precisam lutar por alterar profunda e radicalmente a maneira como funciona e para quem funciona a sociedade. E por fim, a gente precisa entender que a direita e a extrema-direita não são invencíveis. Mesmo quando eles ganham uma eleição pelo voto popular, eles podem voltar a ser derrotados. Isso porque aqui na América Latina, esses governos de direita e de extrema-direita querem aplicar políticas neoliberais que só trazem miséria ao povo e destroem, levam a uma ruína econômica dos países. Por toda a América Latina, as oligarquias e os ricaços que dominam e exploram nossos países têm como objetivo saquear as riquezas dos nossos países e aumentar a superexploração do povo, como condição para continuarem a acumular capital. E tudo isso em associação com os interesses do capital estrangeiro e do imperialismo. No caso da Bolívia, por exemplo, esse nosso país vizinho tem as maiores reservas de lítio do mundo. O lítio é um mineral muito usado na produção de baterias. E para a gente ter uma ideia do que isso significa, um tal de Elon Musk, dono de uma empresa chamada Tesla, que produz carros elétricos, admitiu que ele ajudou a dar o golpe na Bolívia porque eles não queriam que o governo do MAS, do Evo Morales, colocasse a exploração do lítio a serviço do povo. Queriam simplesmente roubar na mão grande as reservas de lítio do povo boliviano e para isso deram o golpe de Estado e tentaram colocar no governo gente submissa aos seus interesses. Mas não conseguiram. Um ano depois do golpe, o povo boliviano se recuperou dele e impôs uma derrota aos golpistas e aos capitais imperialistas.
Aqui no Brasil, nós enfrentamos um cenário relativamente parecido. O golpe de 2016 não foi dado por causa de pedaladas fiscais, mas para fazer passar a boiada e simplesmente destruir os direitos do povo. Fazer a reforma trabalhista, a reforma da Previdência e vender a preço de banana o patrimônio público, além de fazer o Brasil virar uma semicolônia do capital financeiro internacional. Então precisamos, por aqui, seguir esse exemplo do povo boliviano. E para superar esse cenário tão difícil que a gente está vivendo atualmente, o povo precisa voltar a se organizar em seus locais de trabalho, estudo e moradia, participar das associações de moradores, dos sindicatos, dos grêmios estudantis, pois só dessa forma nós vamos conseguir impedir a pilhagem e o saque das riquezas do país e acabar com a superexploração do nosso povo. Bem, eu acho que é isso. Uma boa semana a todos e até a próxima.